Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? O episódio de hoje foi gravado antes da medida provisória 1303, publicada no dia 11 de junho, que busca alterar uma série de impostos relacionados a investimentos, dentre outras coisas. Então, vale essa ressalva, porque quando a gente gravou, a gente não mencionou isso, porque ainda não tinha sido divulgado e nem estava ainda na mídia como uma discussão. Ainda assim, não altera nada do que a gente falou, porque além dessas alíquotas que estão sendo propostas ainda não estarem em vigor, o episódio não foi sobre imposto de renda especificamente, então só algumas partes que vale essa ponderação. Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a segunda parte do episódio de perguntas e respostas sobre o Tesouro Direto. Se você não ouviu a primeira parte, a gente recomenda bastante, porque tem coisas que talvez você pense, minha pergunta não foi respondida, ou tem outras dúvidas, talvez elas estejam cobertas lá. Então, vou começar com a pergunta da Marta. Na verdade, são duas. A primeira é, você pode escolher qual título você quer vender? E a resposta é sim, porque você pode ter vários tipos de título do Tesouro lá na sua conta da corretora, lá no seu portfólio. Mas dentro daquele título, você pode ter comprado ele várias vezes, né? Você pode ter tido várias safras, vamos dizer. Eu posso ter comprado o Tesouro IPCA+, 2050, sei lá, 1000 vezes. Na hora de vender, você não consegue escolher, eu quero vender esse que eu comprei no ano tal ou na data tal. Você vai ter todos eles, apesar de terem sido comprados em datas diferentes e, portanto, eles tinham preços diferentes, né? Apesar disso, eles vão sendo somados. Então, assim, comprei aqui meio título, aqui eu comprei um título, aqui eu comprei 2 títulos. Então, no fim, você vai ver lá um saldo, tem os X títulos, você consegue ver as datas diferentes e as compras diferentes por uma questão de imposto de renda, porque os mais antigos, né, a gente tem a tabela regressiva do imposto. Então, para saber quais já estão chegando na alíquota que baixou de 22,5 para 20, de 20 para 17,5 e para 15, então é mais para você ter um acompanhamento de se você já chegou na alíquota mínima. Mas você não consegue escolher o que você vai vender. O que vai acontecer é que a corretora ou o Tesouro Direto, enfim, dependendo de onde você estiver vendendo, vai sempre pegar, caso você tenha alguns títulos que ainda não chegaram na alíquota mínima, que é de 15%, e outros já tenham chegado, ele vai vender sempre o que já chegou na alíquota mínima. Então, é meio que um dispositivo, um funcionamento de otimização tributária que é meio por default, né? Ele já, normalmente, sempre vai fazer isso para que você não pague imposto a mais de forma desnecessária. Então, assim, eu tenho 3 tipos de título. Tenho o IPCA+, com vencimento 2050, tem um IPCA+, com vencimento 2040 e tem um prefixado X. Você pode escolher qual deles você quer vender, mas dentro do título que você escolheu, se você tiver comprado ele várias vezes, você não pode falar, quero o que eu comprei no dia tal, quero que esse aqui seja vendido porque eu quero fazer uma marcação a mercado. Tipo, isso não vai dar, porque todos estão no mesmo preço de venda e eles estão todos num bolo só depois que você vai comprando. E a segunda pergunta eu vou passar para a Carol. Saques de NTN-B, que é o IPCA+, saques de IPCA+, consideram o valor médio? Então, acho que é uma pergunta um pouco mais complexa do que a anterior, que é como é que funciona esse lucro, né? Esse cálculo de qual foi o valor da venda quando eu vou sacar o meu IPCA+. A gente, quando está pensando em comprei um título do Tesouro, e aí eu comprei um título que estava IPCA+6, aí eu fui lá e comprei um outro título que estava IPCA+7, aí eu comprei um outro que estava IPCA+8, resolvi sacar. Vai ser a média desses 6 com 7 com 8, que, né, vai dar 7? Não. Se você não esperou até o vencimento, vamos considerar que você resgatou ao longo do caminho sem esperar o prazo de vencimento, ele vai simplesmente ver quanto está valendo aquele título hoje. Então, vocês podem ver isso, inclusive, no site do Tesouro. Ele mostra essa variação de preço. O preço que você pagou foi mas o preço que você vai sacar não está mais nem aí, digamos assim, para o preço que você pagou. No fundo é isso. Ele vai olhar para o preço que está valendo naquele dia. Então, pensa como se você estivesse comprando uma mercadoria que vai mudar de preço ao longo do caminho. Sei lá. Pode ser qualquer mercadoria. E aí, o quanto que vai valer na hora que eu for sacar? O quanto ele vale no mercado naquele dia.
Então, sempre esqueça um preço médio, assim. O preço médio pode ser para a gente entender se a gente comprou bem, se a gente não comprou, isso até pode ser, mas para saber quanto que você vai ter no saque, é o valor que está naquele dia. E aí, todos os títulos que tiverem o mesmo vencimento, que forem iguais, como a Vicky está falando, vão ter o mesmo preço. Não tem como eu ter preços diferentes entre eles, tá? Acho que as perguntas estão até relacionadas, né? Aí eu acho que isso até dá um gancho para a próxima pergunta, que é como acompanhar a rentabilidade real, independente do valor do mercado. Porque eu super entendo isso. O Tesouro, ele dá uma certa aflição, que é ele tá te mostrando quanto que tá valendo. Você não perguntou para ele quanto que tá valendo, você queria até esquecer, mas ele te fala quanto que tá valendo ali na marcação a mercado sempre. Quando você entra, é assim que você vê. Quem está acostumado com CDB, etc., sabe que no CDB ele vai considerando o preço que a gente chama o preço na curva, o preço teórico, que é ele assume que você vai levar até o vencimento e vai colocando um pouquinho, toda vez que você entra lá, tá um pouquinho maior. No Tesouro realmente não é assim. Mas a gente tem algumas formas de se blindar disso, digamos assim, se você não quiser ficar vendo essa oscilação. A primeira delas, não recomendo, mas existe. Dentro do Tesouro, quando você logar lá e for atrás do seu título, vai ter um detalhamento. Você não adianta olhar só o saldo. Pega um detalhamento, rola o cursor para baixo, literalmente, que do lado esquerdo, se eles não tiverem mudado, porque isso às vezes vai mudar, até ontem não era assim, mas tem um lugarzinho que você clica ali, que é tipo um gráficozinho verde, que ele vai te mostrar o preço na marcação a mercado, oscilando, e o preço nessa curva teórica, como se fosse lá o CDB de quando você vê na corretora. Mas por que eu não recomendo fazer isso? Porque você vai ter que entrar. Se você tiver 2, 3 aportes, tudo bem, você entra em cada um e vê. Mas se você tiver fracionado, que é o que a gente acha que deveria ser o certo, você investir com constância, você vai ter vários aportes ali. E você vai ficar entrando gráfico a gráfico para ver cada aporte, que é como seria se você tivesse vários CDBs também. Mas se quiser olhar, então essa é a forma como eu aconselho. E tem uma outra forma, que essa é específica para tesouro que seja atrelado ao IPCA, que você pode simplesmente multiplicar. Isso aqui é um pouquinho mais técnico, mas você pode simplesmente multiplicar a quantidade de títulos que você tem vezes o valor nominal atualizado, isso é o VNA. A gente falou sobre isso com mais detalhe no episódio O que acontece quando as taxas sobem. A gente explicou esse conceito lá, então aqui vai estar muito en passant, mas se você multiplicar a quantidade de títulos que você tem pelo VNA, Carol, como é que eu descubro qual é o VNA? Taca no Google, VNA Ambima, que vai aparecer, e aí você multiplica a quantidade de títulos pelo valor nominal atualizado, você sabe exatamente quanto vai cair na sua conta se o vencimento fosse hoje. Ah, mas ele é o vencimento daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ele vai ser exatamente aquele valor da quantidade de títulos multiplicado pelo VNA, atualizado só pela inflação. A inflação que vier vai ser o que vai cair na sua conta. Então, você tem muito clara a noção de poder de compra do que vai cair na sua conta. É a forma que eu acho mais simples de fazer essa visualização para quem quiser sair um pouco dessa marcação a mercado. Boa. Próxima pergunta é da Alice. Essa é bem tranquila. Precisa ter uma conta em agência de investimento, que acho que é aquela que dizer corretora, né? Ou só uma conta normal dá? Olha, se essa pergunta fosse, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu responderia que acho que é importante sim abrir uma conta numa corretora gente, ó, não existe custo para abrir conta, você pode abrir conta igual você abre uma conta no banco, é bem tranquilo de abrir uma conta na corretora. Mas eu responderia isso porque tinha muito menos opções de investimentos nos bancões e também não existiam tantos bancos digitais, essas soluções que a gente tem hoje de bancos, sei lá, super tecnológicos e com aplicativos com ótima usabilidade e tal. Inclusive, além de terem poucas opções, os bancos muitas vezes ainda cobravam taxas para você investir, tipo, tinha taxa para corretagem, que é para ações, mas também existiam taxas para tesouro direto. Porque assim, era do interesse dos bancos que você usasse a poupança ou os CDBs deles, que eles iam ficar te enfiando lá, o gerente do banco. Hoje em dia, com a competição e com a quantidade de opções que a gente tem de bancos digitais e de corretoras, acho que para todo mundo conseguir se manter competitivo, eles foram tendo experiências muito parecidas e opções muito parecidas e até mesmo aplicativos muito parecidos. Então, hoje eu consigo comprar um título do Tesouro no meu app do bancão, no meu app do banco digital ou na minha conta da corretora, né, que é um aplicativo também que funciona bem parecido com o aplicativo de um banco. Então, na prática, não tem diferença. A minha dica, isso aqui é uma opinião pessoal, use o que for te
fazer, acho que te deixar mais à vontade e que pareça mais fácil para que você use o máximo possível. Então, assim, não, eu não quero abrir uma conta na corretora, vou usar o do meu banco. Mas, putz, se a usabilidade do seu banco é ruim e você não gosta, não sei se existe um estudo sobre isso, tá? Isso aqui eu tô tirando da minha cabeça. Mas com base na minha experiência, se é uma usabilidade que você não gosta, acho que isso pode virar uma fricção para você continuar investindo mais vezes. Agora, o contrário. Puta, eu não quero abrir uma conta na corretora porque eu não quero ter um app a mais, eu prefiro fazer tudo no meu banco e meu banco tem uma experiência boa. Ótimo, faça isso. Tipo, não existe uma obrigação de você investir através da conta na corretora. Eu mesma invisto através do meu banco e eu já usei corretora antes, mas deixei quieto lá e agora estou usando o meu banco. Hoje é muito fácil, assim, se você usa qualquer banco digital, bancões, eles tiveram que correr para acompanhar a evolução dos bancos digitais, então hoje até os bancões têm aplicativos bons para investir no Tesouro Direto, então acho que respondendo a sua pergunta, uma conta normal dá, não é obrigatório abrir conta em corretora. A próxima pergunta, ela rende um episódio inteiro, né, Cá? Como é que a gente vai fazer? E eu vou só fazer um adendo, Vicky, que é só para lembrar, independente do banco, o seu dinheiro não está no banco. No Tesouro, o seu dinheiro está no Tesouro. Não importa se você investiu pelo banco A, pelo banco B ou pela corretora. O que importa é se o seu dinheiro, você só usou isso aí como intermediário. Então, mais um motivo para meio que só faça aquilo que você acha mais fácil. É esse daqui que a Vicky falou que realmente dá um episódio inteiro, porque dá mesmo. Como escolher o prazo e vencimento do título. Vou entender aqui até o prazo e o vencimento como uma coisa só na pergunta. Não sei se você vê alguma diferença entre essas duas nomenclaturas aí para, né, Vicky? Então, primeiro ponto, que isso é muito comum. Talvez essa pessoa até vai estar ouvindo o episódio agora. Quando o IPCA bateu, IPCA mais 8, teve um dia que bateu IPCA mais 8, alguma coisa, em alguns vencimentos só, não foram em todos. Então tinha um título, por exemplo, do Educa Mais lá, que bateu 8,01. E era um vencimento para o ano que vem já. O início dele era o ano que vem e esse título dura 5 anos, né? E aí essa pessoa me mandou, olha, consegui essa taxa, não sei o que, arará. Aí eu, tá, mas você não precisa desse dinheiro no ano que vem, né? Tipo, por que você colocou? Era muito mais consegui um IPCA mais 8 muito alto, mas nem sei se esse prazo, que prazo? Tanto faz, estou investindo aqui pela taxa. E muitas vezes a gente faz isso. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu pego muito isso, não só com tesouro, como com CDBs, com não sei o que, nos atendimentos. A pessoa vai colocando pela taxa. Essa taxa tá maior, essa taxa tá maior, mas quando você olha ali, não tem nenhuma estratégia em termos de vencimento, sendo que deveria ser o contrário. Vencimento vem antes de taxa. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Vencimento tem a ver com a sua vida, tem a ver com quando eu preciso desse dinheiro, qual é o horizonte. O meu horizonte de aposentadoria qual é? O da Vicky é o quem está ouvindo é outro. Então, isso vai fazer com que os prazos sejam diferentes. E acho que isso responde uma pergunta que a gente explorou ela bastante no episódio anterior, que é, tá na hora, sabe, a taxa tá boa, eu deveria comprar o título tal? Ou, tá na hora de investir no título tal, porque agora a Selic tá alta. Gente, depende, é o que a Carol falou. Se tem um título que tá muito bom agora, mas o vencimento dele é 2050, e você tá juntando pra, sei lá, seu filho vai pra faculdade daqui a 10 anos, não. Então, a resposta é não, sabe? Então, gostei muito disso que você falou, Carol. Acho que isso é uma regra que a gente pode colocar no bolso, assim, vencimento vem antes de taxa. A taxa, ela é interessante, claro, a gente também falou sobre isso no outro episódio, né? Qual é a taxa que você usa para o seu plano, como referência, como benchmark, mas o prazo vem antes. E isso aí, gente, é onde, na minha experiência, as pessoas paralisam. Por quê? Porque quando eu tenho que pensar em prazo, eu tenho que pensar na minha vida. E aí, quando eu tenho que pensar na minha vida, eu não sei muito bem o que eu quero para o futuro. Eu quero A, eu quero B, eu quero C, eu quero D. Então, assim, a gente não precisa e a gente não tem como estar com a nossa vida toda programadinha, ano por ano, isso é quase impossível. Mas a gente pode ter pequenos horizontes, horizonte de uma data de aposentadoria, horizonte da data de uma faculdade de um filho, horizonte da data de uma compra de um apartamento, alguns horizontes. E na dúvida, pequem pelo prazo menor. Na dúvida, pequem pelo prazo menor. Porque se você colocar num prazo maior, a gente não está colocando aqui
Na verdade, isso aqui não é uma recomendação de nada, mas muito menos uma recomendação para sacar antes do prazo. Então, na dúvida, pegue pelo prazo menor. Adoro isso também. Eu acho que, de novo, né, a gente sempre, com frequência, na verdade, a gente traz esse ponto de que investir é você aceitar incerteza e aceitar que, assim, você está fazendo a melhor estimativa dentro do seu plano de hoje, mas a vida pode mudar ou enfim, a sua vontade pode mudar. Então, dificilmente você vai, sabe, falar: qual que é o melhor investimento, eu vou fazer a melhor escolha", que é o que a Carol falou. Se a gente estiver em dúvida, também aceitar que, putz, então já que eu tô em dúvida, talvez eu tenha que ser um pouquinho mais conservador, porque melhor do que o meu dinheiro tá lá. Eu não vou dizer preso, porque ele não tá preso, mas pensando que você resgataria só no vencimento, né, pra ter a rentabilidade que você contratou, não adianta às vezes você ter a melhor rentabilidade, você tá muito longe e tá desalinhado com o que você precisava, e você fala: puta, eu vou ter que resgatar agora e, sei lá, a marcação lá no mercado me prejudicou. Então, eu acho que fazer isso que a Carol falou envolve pensar menos ou parar de pensar em você pegar a melhor oportunidade de todas e ter o melhor investimento. Tipo, acho que aceitar isso é um próximo passo, assim, para você se tornar um investidor um pouco mais maduro, sabe? Porque, infelizmente, a realidade ela é diferente da planilha, né? Perfeito. Bom, próxima pergunta. O Bernardo perguntou se ETFs brasileiros de renda fixa valem a pena. A gente tem um episódio sobre ETFs, caso você não tenha a menor ideia do que é um ETF, mas resumindo, ele é uma cestinha em que, originalmente, é um fundo de investimento, uma cestinha com várias ações. E aí, depois que os ETFs ficaram mais consolidados no mercado e ficaram muito famosos, surgiram os ETFs de renda fixa. Então, já que dá para fazer um fundo, né, uma cestinha com várias ações, por que não fazer uma cestinha com vários títulos do Tesouro? Ou, enfim, com vários títulos de renda fixa. Então, só dando um contexto rápido, os ETFs no Brasil de Tesouro Direto, como que eles funcionam? Eles têm uma taxa de administração, assim como qualquer fundo, o ETF não deixa de ser um fundo. A única diferença é que eles tendem a ser muito mais baratos do que fundos normais, fundos ativos, né? Porque eles são passivos. Então, tem uma taxa lá de administração e ela varia de ETF para ETF, então é importante olhar qual você está escolhendo, qual que é a taxa. E se você quiser comparar, mas qual que é a taxa do Tesouro? O Tesouro tem a taxa de custódia, que é 0,2% ao ano. Então, vê se o ETF que você está olhando ele é mais caro ou mais barato do que isso. Segundo, então isso era custo. Tributação. A tributação no Tesouro Direto segue a tabela regressiva da renda fixa. Então, começa em 22,5%, vai caindo para 20, para 17,5%, para 15%, chega em 15% depois de 2 anos. Se você deixar o seu dinheiro quietinho, após 2 anos, esse título vai ter 15% de imposto sobre o lucro, tá? Não sobre o valor total. Agora, qual que é a tributação dos ETFs de renda fixa? Quando eles foram lançados, a tributação padrão era a tributação de ETF, 15% sobre o lucro também. Mas, enfim, teve toda uma polêmica com os ETFs de Tesouro Selic, porque era um benefício fiscal muito grande, né? Imagina, você investir no Tesouro Selic e retirar daqui a 6 meses, você pagava 22,5% sobre o lucro no Tesouro Direto, versus você pagar 15% sobre o lucro se você tivesse feito isso através de um ETF de Tesouro Selic. Então, por causa de toda essa diferença tributária, a gente hoje não tem exatamente o 15% só para qualquer ETF. Então, é importante checar qual que é a tributação desse ETF específico que você escolheu, porque já não é mais simplesmente 15% para todos. Aí a gente não vai cobrir todos aqui. Mas então, falei de custo, falei de tributação. Agora, uma parte que acho que é a mais interessante, que é por que alguém investiria num ETF de Tesouro Direto. Eu vou focar só em Tesouro Direto agora, e não falar de todos de renda fixa, porque hoje a gente está falando só de tesouro. Se você, eu quero ouvir a Carol também, mas assim, se você sabe que você quer usar esse dinheiro daqui a X anos, você tem um plano claro para isso, você está investindo para aposentadoria, enfim, você tem uma clareza, o ETF não vai te trazer muito benefício. Por quê? Porque a cotação dele, você vai acompanhar lá se você quiser, obviamente, ela é baseada na marcação ao mercado. E se você tá focado ali na data quando você vai resgatar, se você tá focado no vencimento, isso não só não te traz nenhum benefício, como pode te trazer uma ansiedade de tipo, meu Deus, o meu título do Tesouro tá subindo, tá caindo, tá subindo, tá caindo. Apesar disso, obviamente, também acontecer com a marcação ao mercado no Tesouro Direto, acho que por ser um ETF, isso pode te trazer ainda mais ansiedade, porque vai dar uma sensação de cotação em bolsa mesmo, sabe? Dito isso, por que alguém investiria no ETF? No ETF de Tesouro Direto.
se você não tem noção de quando você quer resgatar e se você quer diversificar os vencimentos e você ou não sabe ou tem preguiça de fazer isso manualmente. Por que eu tô dizendo isso? Porque dificilmente vai ter um ETF, ou na verdade acho que não existe, um ETF, sei lá, eu quero de prefixado. Ele não vai ter só o prefixado 2000 e, sei lá, 29, 35. Ele vai ter vários vencimentos daquele tipo de título. Então, tem um conceito que ele é um pouco mais técnico, que é duration, que é meio que qual que é o vencimento médio, vamos dizer assim. Tipo, eu vou pegar todos os títulos desse conjunto aqui, pode ser de uma carteira, enfim, e, putz, eu tenho títulos muito longos, tenho títulos muito curtos. É como se fosse a média ponderada. Tipo, eu tenho muitos títulos longos e poucos títulos curtos. Então, a média, ela vai estar mais perto desse prazo longo. Ou, eu tenho muitos títulos de todos os vencimentos, então vai estar mais pro meio, enfim. Eu tenho o título que vence daqui a 5 anos e que vence daqui a 50 anos. Qual que é a média desses vencimentos para entender qual que é o prazo médio da carteira? Basicamente, a duration é o prazo médio da carteira. Os ETFs de tesouro direto, eles tendem e por isso que tem uma taxa de administração, né? Porque tem uma gestora por trás, tem alguém tomando decisões por trás. Eles têm pessoas comprando títulos de vários vencimentos diferentes para manter a duration média daquele ETF. Então, isso também é legal. Se você for escolher um ETF de título do tesouro, ou enfim, de renda fixa também, porque qualquer renda fixa vai ter vencimento, é importante olhar qual que é a estratégia desse ETF, ler a lâmina, enfim, entender um pouco mais sobre qual que é a proposta desse ETF. Porque, de novo, você não vai ter um título, você não vai ter um vencimento só ali dentro. Então, a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu e a Carol, tipo, mas pra que alguém faria isso, né? E eu acho assim, se você sabe que você quer usar esse dinheiro no ano tal, ou mais ou menos na época tal, por que você vai ter um pacote com um monte de títulos que não te servem só pra, sei lá, falar que você é um investidor mais sofisticado que você usa o ETF? Eu acho que, assim, isso não vai te adicionar muita coisa. E acho que em investimentos, e eu e a Carol, a gente é super alinhada nesse aspecto, que no mundo dos investimentos, tem muita gente que quer vender uma coisa que parece complexa, que parece difícil, que parece mais sofisticada, e na real, você não precisa disso. Então, respondendo sua pergunta, se valem a pena, olha, se você está investindo para o futuro, uma coisa totalmente abstrata, e você não quer ficar comprando 1000 títulos diferentes, você quer falar, puta, vou ter um ETF de prefixado, um de pós e um de IPCA, enfim, tipo, quero ter 2 tipos de título só, beleza. Isso vai facilitar a sua vida, obviamente, né? Acho que não tem que ter algum benefício, né? O negócio existe por um motivo. Mas, assim, eu particularmente não vejo muito benefício. Não sei e você, Cá, acho que você, tanto como investidora quanto com seus clientes, né? O que você vê em relação a isso? Sim, eu compartilho da mesma visão que você, Vicky. Eu acho que você falou perfeito, assim, tem pouco a adicionar. Eu acho que algumas pessoas, né, que defendem, porque não é defesa, né? Acho que é de cada um, assim, mas que gostam mais, que simpatizam mais com o ETF de renda fixa, falam que também, por conta disso, você tem uma volatilidade na marcação a mercado menor. Então, porque se você compra, você, pessoa física, os seus títulos e está lá vendo no site do Tesouro, por exemplo, que te mostra a marcação a mercado, se você tem 1 ou 2 ou 3 vencimentos, realmente a marcação a mercado, ainda mais quanto mais longo o prazo, ela vai ser bem tipo renda variável mesmo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Num ETF, essa volatilidade para cima e para baixo, ela é um pouquinho mais suave. Por que ela é um pouquinho mais suave? Justamente porque eles estão comprando várias cotas várias vezes. Então, isso dilui, faz o preço médio, faz o tal do preço médio. Por outro lado, essa ansiedade que você falou, qual é a diferença da renda fixa para a renda variável? Você tem um prazo. Então, por mais que ele oscile, você tem a segurança de que naquele prazo você vai receber aquilo que você contratou. E como a Vicky disse, um ETF você não tem essa segurança de que na hora que eu sair, pode estar um momento de as taxas terem disparado, e se as taxas dispararam, automaticamente a cota do seu ETF vai cair. E se você tivesse colocado um vencimento, você estaria imune a isso. Então, eu particularmente, na minha vida e na maior parte das estratégias que eu monto, eu não curto o ETF de renda fixa, mas isso é uma opinião pessoal. Entendo quem tem, eu não curto. E essa história de que vai reduzir a volatilidade, que você vai simplificar, por um lado, realmente você fica com uma carteira que você consegue colocar menos ativos dentro dela, isso é verdade, mas eu acho que é muito ruim. Aí é a mesma coisa de fundo de investimento padrão, tá? Assim, fazendo o mesmo paralelo. Eu acho muito ruim você ter fundos na sua carteira, se você só tem ETF, você só vai ter fundos. Você ter fundos que você, na hora da saída, e agora?
tá no momento. Aí sim vem aquele tipo, aí as taxas subiram pra caramba, mas eu tô precisando desse dinheiro agora. E se eu esperar mais 2 meses, o que que acontece? Você não sabe o que que acontece. Sendo que se você tivesse investido diretamente, você saberia o que que estaria acontecendo. Então, acho que esse pra mim é o principal ponto. E eu acho que você falou muito bem, Vic, tá muito na moda agora, esse negócio de, invista só com ETFs, faça não sei o que só com ETFs. ETFs são maravilhosos, eu vi que a gente adora. Mas tem que saber o pra quê, assim. Eu não sei se faz sentido uma carteira só com ETF, não. Eu não curto muito, não. É. E aí já... Ai, desculpa, só uma coisinha. Eu amei isso que você trouxe, achei importante lembrar, né? Um detalhe que eu esqueci de comentar, tipo, não tem um vencimento pro ETF. E uma coisa que você me fez pensar, que alguém pode estar se perguntando, tá, mas então por que criaram ETFs? E aqui eu tô tirando da minha cabeça, tá? Mas acho que uma coisa que faria sentido é que isso facilita a vida para quem tá fazendo gestão de um fundo em que você precisa ter renda fixa lá dentro. Você comprar um ETF que já tem vários vencimentos e que já tem lá o seu índice de Sharpe, que já tem enfim, a sua duration montada e tal, isso pode facilitar a montagem de uma carteira diversificada, porque você tem que comprar 1000 títulos, você está comprando um ETF, mas aí você está pensando em, puta, vou montar uma carteira com base na volatilidade, qual que é o Sharpe, blá, blá, blá. Então, isso facilita a gestão de uma carteira, mas talvez não seja o seu caso se você, né, você está fazendo só o seu, você não está montando um outro fundo para outras pessoas, né? Exato, Vicky. E esse é o nosso super trunfo que a gente não usa, que eu falei no outro episódio. Alô? O gestor de um fundo de investimento, ele não sabe os prazos das pessoas quando elas vão querer retirar as cotas. Ele não tem como fazer uma estratégia baseada no... fulaninho falou para mim que vai retirar a cota tal data. O outro fulaninho, eu acho que vai... Não tem. Então, ele tem que fazer uma coisa muito mais de um para muitos. E a gente tem esse super trunfo e aí a gente quer abrir mão dele bem na hora que a gente pode, do tesouro. Fora que os gestores de fundo têm que meio que reportar a volatilidade, né, do fundo. Então, não pode oscilar mais do que X, não pode cair mais do que Y. Então, eles têm que tomar atitudes quando a taxa sobe ou quando a taxa desce, que não é o seu caso, né? Se você for Não. deixar até o vencimento, você não precisa disso. Então, a volatilidade não te importa muito. E o ETF, acho que ele funciona mais para quem realmente precisa gerir isso, né? Gerenciar isso. Exato. Nesse ponto, eu acho assim, se alguém do Tesouro um dia ouvir esse episódio, entre em contato comigo, com a Vicky, que a gente tem, assim, uma lista de coisas que a gente adoraria que tivessem no Tesouro, que ajudariam a gente acredita, as pessoas a ficarem investidas mais tempo. Você vê as perguntas que estão aparecendo aqui. Poxa, quem que sabe o que é um VNA, que vai fazer o cálculo do VNA, sabe? Que vai ficar entrando na bolinha do gráfico médio para ver... Não vai. Então, assim, daria realmente para a gente facilitar muito a vida do investidor ainda. Mas, de qualquer forma... tá aqui, acho que a gente já falou nossa preferência. E aí, depois, a segunda pergunta dele já foi mais para uma questão de imposto, né? Quando eu compro o título direto ou eu invisto via ETF, será que se eu investir via ETF eu não vou pagar duplamente esse imposto? O que ele quis dizer com isso? Se eu investir direto, eu tenho o imposto da tabela regressiva lá da renda fixa, que é de 22,5%, vai diminuindo, 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 diminuindo. Se eu invisto via ETF, eu vou fazer como? Porque ele vai pagar esse imposto e na hora que eu vender a minha cota, porque isso também é um ponto importante, ETF de renda fixa, exatamente por não ter prazo, etc., isso é negociado é negociado em bolsa, tá? Então, não é como você chegar lá no Tesouro Direto e comprar um ETF de Tesouro Direto. Não é assim que funciona. É negociado em bolsa igual como se você estivesse comprando uma ação. Então, você tem que, na hora que você vende, você tem que pagar ganho de capital. Mas a gente não tem um imposto duplo aqui, tá? Porque existe uma isenção para fundos, e ETF é um fundo, onde eles não justamente pagam esse imposto, porque senão quem está investindo pagaria imposto duplo mesmo. Então, esse problema, de fato, não existe. Mas você vai ter que pagar 15% em cima do ganho de capital. Dependendo do ETF, como a Vicky falou lá no início também, né? Ainda tem essa. Mas para a maioria, sim, é 15%. Boa, vou pular para a pergunta da Marta, que é uma boa pergunta, tá? Para quem está com medo de começar, para quem nunca investiu, enfim. Como saber se o banco realmente comprou o Tesouro Direto? Então, isso tem a ver com aquilo que outra pessoa perguntou lá em cima, que é por onde comprar, né? Se eu tenho que ter uma corretora, é obrigatório comprar se dá para usar meu app do banco, enfim. Você pode comprar por qualquer lugar, né? Seja o seu banco, a corretora A, B, C. Como a Carol comentou, o seu título está custodiado no Tesouro Nacional, no Tesouro Direto. Então, não importa por onde você comprou, se você entrar no site do Tesouro,
Se você conseguir, né, todo mundo tem acesso à sua conta no Tesouro, se você abrir, tem que aparecer lá. Não importa se você comprou pelo C6, pelo Nubank, pela Easy, quer dizer, não tem mais Easy Invest, pela Nuinvest, enfim. E dá para comprar direto no Tesouro também, se você quiser. Acho que isso também não é uma coisa óbvia. Você pode ir lá no Tesouro direto e comprar direto pelo Tesouro. Mas, enfim, é só ver se apareceu lá. Só não se desespere se demorou 1, 2 dias para aparecer, porque ele demora realmente até, dependendo do horário que você fez a compra, demora até um dia útil para aparecer. Então, não se desespere se no dia seguinte ainda não estiver aparecendo lá. E a Juliana perguntou: qual é a burocracia para fazer o resgate? Gente, é muito fácil, muito, muito, muito. Então, ouso dizer que a Juliana nunca tentou. Então, Ju, se você for tentar realmente fazer, você vai ver que é bem tranquilo, é intuitivo até. Deveria ser algo quase óbvio para as pessoas, para facilitar a vida delas na usabilidade ali do aplicativo. Então, você clica no... Depende muito do banco, tá? Ou da corretora do aplicativo, não é exatamente igual para todos. Mas quando você clica lá em investimentos ou investir, enfim, quando você estiver vendo a sua carteira, lá, ou vendo os seus títulos, você tem que... Acho que a única parte que talvez não seja tão óbvia é que você tem que ir clicando até chegar exatamente no título que você quer resgatar. Então, se você tiver ação, fundo imobiliário, CDB e título do Tesouro, você tem que clicar exatamente no que você quer resgatar. Então, cliquei lá no título, na parte, vamos supor que eu vou falar de como que é a experiência no meu app, tá? Ele me mostra lá, você tem renda fixa privada, você tem Tesouro Direto, você tem ações, tarará. Aí eu clico lá, Tesouro Direto. Ah, você tem os títulos A, B, C, D, tá? Eu clico lá no título que eu quero. E aí você tem a opção de resgatar. E ele te pergunta quanto que você quer resgatar. Dependendo também da experiência do app que você usa, ele vai talvez te dar a opção também de falar, quero um título, um e-mail e tal. Mas normalmente ele vai te perguntar por valor. Então, por exemplo, eu quero resgatar, vamos supor que eu tenha 10 mil reais investidos. Eu quero resgatar 5 mil reais. Então, ele vai ver qual que é o valor mais próximo disso que ele consegue resgatar, porque é por frações do título, né? Tipo, ponto 1, ponto 2, ponto 3, enfim, do título. E aí ele vai te dar a opção, ele vai mostrar, ou eu vendo esse valor e o que vai cair na sua conta é um pouquinho a menos, porque vai tirar o imposto, ou você tem a opção de ir aumentando lá, vai ter um maisinho e um menos, ou tem a opção de vender um pouco mais para ele cair exatamente o líquido que eu quero. Então, se eu tenho 10 mil, quero que caia 5 mil na minha conta, eu tenho que vender mais do que 5 mil, porque ainda vai ter imposto. Mas é assim, é só isso. Aí vai estar lá, resgatar, ok, o dinheiro vai cair na sua conta em um dia útil e vai aparecer na sua conta da corretora, né, caso seja uma corretora, e aí você pode transferir esse dinheiro para sua conta bancária, para onde você quiser. E se for o seu banco mesmo, já vai aparecer no seu saldo do banco. Então, acho que não tem segredo. E até uma complicada numa coisa que é simples demais. É bem tranquilo. E aí, agora, para fechar aqui esse bloco, pode ser interessante adquirir títulos públicos no mercado secundário em algum cenário? De novo, assim, pensando, né? Eu, particularmente, não gosto também. Se eu vou comprar direto lá do Tesouro e saber do próprio Tesouro que está custodiado no Tesouro. Claro que eu posso estar comprando via o meu banco, mas eu estou comprando do Tesouro. Quando eu compro em mercado secundário, e isso é muito comum na maior corretora que a gente tem, que quando a gente vai lá aplicar no Tesouro Direto, ele meio que subdivide a gente entre... Então, por isso que essa pergunta ela é boa. Entre Tesouro Direto e títulos públicos. É assim que aparece nessa corretora. Não sei se aparece em outras. E isso induz a gente a falar títulos públicos. Vou investir em títulos públicos. Só que eu não estou comprando os títulos públicos do Tesouro Direto. Eles foram do Tesouro Direto, mas agora não são mais. Não curto. Eu acho que se a gente está investindo no Tesouro é para ter o menor risco de calote possível, que é o menor risco de calote é o risco do governo. Independente, não importa se você é de esquerda ou se você é de direita. O menor risco de calote é o do governo. Então, eu prefiro ir direto. Eu não curto mercado secundário. Pode ser que tenha algum motivo? Até pode, porque no mercado secundário eu vou encontrar mais prazos do que eu encontro no Tesouro Direto. Eu vou ter títulos que já saíram da prateleira e que estão sendo negociados no mercado secundário. Mas eu acho que só melhor comprar o que está na prateleira do Tesouro e tudo bem. Se você estava investindo, sei lá, no Tesouro IPCA 2035 durante 2 anos, aí chegou lá em 2025, 2026, sei lá, eles tiraram esse título da prateleira. Que eles vão fazer isso de tempos em tempos, investe em outro.
Ah, mas eu queria porque queria o 2035. Beleza, no mercado secundário você pode até achar outra pessoa querendo, né, vender o dela antes e você comprar, mas você sai um pouco do que eu acho que é o maior benefício. Então, não acho que vale a pena, não. Boa, Cá. Obrigada. Essa eu não conhecia, eu aprendi com a Carol também. Então, esse era o bloco que a gente chamou de funcionamento, né? Tipo, como funciona essa parte mais operacional de algumas questões do Tesouro. E o próximo bloco mais curtinho é de riscos. A primeira pergunta é da Mariana. Olha, é uma pergunta relativamente comum e polêmica, e também não tem muito como florear essa resposta. A pergunta é: o governo pode quebrar? Porque tem gente que não gosta de tesouro por causa disso. E assim, de forma simples, né? Vou tentar lembrar que isso aqui que era para ser uma caixinha de perguntas do Instagram. Sim, o governo pode quebrar. Acho que o importante só de lembrar é que se o governo quebrar, assim, nível, sabe, putz, precisa de ajuda do banco, do FMI, assim, o país está totalmente quebrado, as outras instituições financeiras do país também quebram. Por quê? Por vários motivos, mas acho que um dos principais deles é que esses outros bancos também têm muito do dinheiro deles em título do Tesouro. Então, assim, é um efeito dominó. Dificilmente uma grande instituição, assim, pensando nos maiores bancos mesmo do país e tal, dificilmente uma instituição financeira fale, né, ou quebra, sem impactar as outras. E o Tesouro Nacional, que é quem dá lastro para os títulos do Tesouro, que é quem imprime a moeda, que é quem, enfim, dita a Selic e tal, se ele quebrar, então quer dizer que o país inteiro está numa crise muito grave, e aí o seu problema não é com o Tesouro Direto, o seu problema é com a renda fixa do Brasil e até mesmo com a renda variável do Brasil, sabe? É tipo, assim, aqui a questão é diversifique e tenha investimentos fora do Brasil, e não tenha Tesouro Direto, tenha várias classes de ativos e não subestime a importância de investir fora do Brasil, porque, sim, o Brasil pode quebrar, assim como outros países podem quebrar, então é importante você diversificar. Não sei se você adicionaria alguma coisa, Cá. Talvez uma informação que é o seguinte: o que o Brasil representa no mundo? A gente representa 0,5% das ações negociadas no mundo, dentre as maiores do mundo, o Brasil é 0,5%. Estados Unidos é 60 e poucos por cento. Aí você vai ter Japão, enfim, outros países. Ah, mas eu não tô falando de renda variável, Carol, eu tô falando de renda fixa, eu sei, mas isso dá uma proporção se a gente fosse um ET caindo na Terra hoje, dificilmente a gente colocaria todos os nossos dinheiros num país só, e muito menos num país que representa 0,5% da economia global. Então, assim, da economia não, porque não é da economia, mas das empresas negociadas em bolsa. Não, perfeito. Diversificar. Acho que é diversificar mesmo. E não paralisar. Ah, mas se o governo quebrar, aí você fica paralisada. E fica paralisado. Se você está com esse receio e está investindo tudo fora, você está fazendo isso por algum motivo. Entendo quem faça, não sei se é o ideal, aí vai da tese de cada um, mas pelo menos você está investindo. Agora, se você está achando que o Brasil vai quebrar e por conta disso você não investe, né? Tem problemas maiores do que o Brasil quebrar, né? Exatamente. Hoje eu estava ouvindo um podcast que é engraçado, né? Essas dúvidas, a gente está aqui no Brasil, então obviamente a gente tem a dúvida do Brasil, mas não acho que um americano não tenha a mesma dúvida sendo um americano. E aí o cara estava falando justamente isso. Poxa, então como é que eu me blindo se, poxa, daqui a pouco os Estados Unidos não é a maior potência, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Uma das formas da gente se blindar, a gente também já falou aqui, existem, aí sim eu curto, ETFs de renda variável que investem um único investimento. Gente, você vai comprar um único investimento que vai investir no mundo inteiro, tá? A ordem de grandeza 10 mil ações espalhadas pelo mundo todo conforme a proporção dele. E isso é uma forma de você diversificar também o risco de um determinado país quebrar. Se esse país quebrar, ele representa 0,5% no caso do Brasil. E mesmo para quem é americano, também está investindo em outros lugares. Então o cara estava justamente falando isso. Ele falou assim: agora, se você não investe porque você acha que os Estados Unidos vai deixar de ser, então ele estava falando para os americanos, a potência que é hoje, o que eu entendo, também acho que isso pode acontecer. Mas a gente tem um problema muito maior no mundo, assim, do mundo colapsando. Então, se você não está investindo nos Estados Unidos por conta disso, ou no mundo por conta disso, você deveria estar investindo em bunker, você deveria estar investindo em fazer um arsenal de armas e de comida, porque a gente está indo para um cenário mais apocalíptico, entendeu? Ah, mas também tem o Bitcoin e tal. Eu sei, não vou entrar nisso, já falei aqui, não entendo desse assunto para falar.
mas também tenho dúvidas se o Bitcoin vai resolver o mundo inteiro. Então, assim, gente, não existe, né? Você pode fazer um pouquinho de cada coisa. E é por isso que a gente tem pessoas aí no mundo que constroem seus bunkers, etc. Que se a gente for entrar nessa seara também, prefiro nem entrar, gente, porque isso daí também não é vida, não. Eu não quero viver a minha vida pensando em tudo que pode dar errado. Investir é importante. E você me fez pensar numa coisa, Ká, que é, se eu não estou investindo porque o país pode quebrar, etc., imagina que se você deixar esse dinheiro lá, ou na sua poupança, ou na sua conta, e o país quebrar, imagina como vai estar a inflação nesse cenário apocalíptico. Assim, o seu dinheiro, ele vai estar valendo nada. Então, sei lá, eu acho que o cenário apocalíptico, ele paralisa muito a gente e, apesar dele não ser impossível, muitas coisas na vida não são impossíveis, né? Ah, não é impossível ser atropelada mesmo, eu não vou sair de casa. Então, acho que assim, literalmente esse é o paralelo, sabe? Então, não fiquem noiados. E se mesmo assim isso te paralisar, investe no exterior, sabe? Faz o que a Carol falou, diversifica. E, de novo, vou bater nessa tecla que é investir, que requer você aceitar a incerteza e parar de querer acertar tudo da melhor forma possível, porque a gente não tem bola de cristal. Acho que a única forma de investir da melhor forma possível é ter bola de cristal. Então, fica a reflexão. Vou pular para a pergunta da Samile, que é: a corretora que eu uso foi comprada por um banco. Já tô até imaginando onde que essa pessoa investia. Devo trocar de corretora? Qual é o risco? Bom, primeiro, não, você não precisa trocar de corretora, porque tem todo um processo de transferência de custódia e de ativos quando uma instituição financeira compra outra. Então, não é que o meu dinheiro que estava naquela corretora vai sumir ou que vai ficar uma bagunça. Tipo, não. No máximo, vai ter uma bagunça ali num período de, puta, qual é o app que eu vou usar? Tá aparecendo no app, mas não tá aparecendo no outro. Mas assim, o seu dinheiro nunca vai sumir. E para responder essa pergunta, eu também vou adicionar uma outra coisa, que tem a ver com aquilo que a Carol tinha falado. Olha, o seu dinheiro, ele não tá na corretora, ele tá custodiado no Tesouro Direto. Como hoje a gente tá falando de tesouro, vou falar de tesouro, mas se fossem ações, elas estão custodiadas na B3, na bolsa. Então, assim, se eu tiver ações em 3 corretoras e as 3 corretoras falirem, minhas ações continuam intactas. O que vai mudar é que você não vai usar mais o app do lugar que quebrou, né? Você vai ter que consultar no próximo lugar, onde, dependendo, né, de como for, no próximo lugar que a bolsa for denominar ali. Mas acho que é isso, assim, o seu dinheiro não tá na corretora, você não precisa trocar e não tem risco, assim. O risco é você, vai ter um período ali em que a visualização vai estar ruim, mas, gente, é uma coisa muito séria, tá? Tipo, não, as corretoras, os bancos, o AB3, se isso não fosse muito sério, muito organizado, as pessoas não investiriam, assim, é uma responsabilidade absurda das instituições financeiras e, enfim, não é porque a empresa mudou de nome, a empresa mudou de app, a empresa foi comprada, que isso vai afetar o dinheiro que você já colocou lá. Isso está custodiado no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional. A única coisa é se tiver na conta corrente a corretora quebrar, né? Nem ser comprada, porque comprada também não é um problema. Se tiver na conta corrente da corretora, não tá investido em nenhum lugar, aí sim, então mais um motivo para investir. Agora, indo para a próxima pergunta do Felipe. Ele fez 2 perguntas. A primeira foi: o governo pode manipular o IPCA para se beneficiar? A resposta é: pode. Não vou responder que não pode, porque ele pode. Pode fazer o que ele quiser. É provável que ele faça isso? Apesar de a gente ver muito essa narrativa na internet, acho que eu já falei aqui em outros episódios, acho pouco provável que ele faça isso. Apesar de todo mundo falar que é muito provável, eu acho que é muito provável várias outras coisas que ninguém fala. Mas acho isso pouco provável. Porque, primeiro, que não é só o governo que mede inflação. A gente tem organizações privadas que também medem inflação. O IGPM é medido pela FGV, isso não é do governo. Então, mas que dá? Dá. Que dá. Mas acho pouco provável. A gente também precisa lembrar que IPCA é muito amplo, né? Já está no nome, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, ele vai de quem ganha um salário mínimo a 40 salários mínimos. Então, gente, a única certeza que a gente tem, a gente falou muito sobre isso no episódio da inflação, é que o IPCA não reflete a sua inflação, infelizmente. Isso é uma verdade mesmo. Não reflete nem para você que ganha um salário mínimo, nem para você que ganha 40, porque está tudo ali dentro. Então, isso é um problema, mas não significa que o IPCA está sendo manipulado. Agora, que ele pode fazer isso, ele pode, principalmente porque se eu tenho títulos, uma parte deles, indexados a algo que é inflação, se eu manipulo essa inflação, automaticamente eu estou manipulando a rentabilidade que esse título vai me dar. Isso é um fato. Agora, a dívida do governo não está só em IPCA.
Temos que lembrar disso. A dívida do governo é uma divisão entre IPCA, porque assim, Tesouro nada mais é que uma dívida do governo, né? Então, IPCA é uma parte dessa pizza, pré-fixado é uma outra parte dessa pizza e Tesouro Selic é uma outra parte dessa pizza. Se eu manipulo a inflação para poder não pagar muito no IPCA e fazer com que a minha conta fique baratinha, não é cobertor curto, porque a Selic vai explodir. Então, assim, pode acontecer? Pode. Aí a gente realmente sai muito da rota, que é o Brasil sair da rota. Não vai acontecer isso e o Brasil vai estar tranquilo e só quem tem IPCA vai se ferrar. Todo mundo vai se ferrar. Então, mas só para também a gente não travar achando que esse é o título problemático, porque o problema é de não estar só nele. A segunda pergunta, né, se o seu IPCA for muito maior que a sua inflação, que é o caso, acho que provavelmente de muita gente, você vai ter qual é a rentabilidade acima da inflação que você está usando nas suas projeções. Eventualmente você vai colocar uma rentabilidade ainda, contar com esse delta do quanto a mais é o seu IPCA, se for o caso, ou você vai conseguir controlar de outras formas. O ponto é, a gente precisa fazer comparações. Uma referência de IPCA mais 4, eu preciso olhar, a renda variável me paga IPCA mais 4? Na rentabilidade dela, quando eu olho, isso está dando IPCA mais 4? Se eu deixar no Tesouro Selic no longo prazo, eu estou tendo IPCA mais 4? Se eu investir mais 4, mais 5, mais 6, que seja. O meu ponto é, eu não posso olhar isso de uma forma isolada. Eu tenho que comparar o que significa esse IPCA mais alguma coisa com o que o resto está me dando. Porque meio que tanto faz a inflação. O que significa é a análise de rentabilidade com rentabilidade. Então, assim, se o seu IPCA for muito maior que a inflação, você tem um problema de qualquer jeito. Mas se a tua rentabilidade, eu sou aqui o astro da bolsa que fui na ação XPTO que ganhou aqui 8%. Tá, isso representa IPCA mais quanto? Representa IPCA mais 2. Pois é. Então, temos um problema de qualquer jeito. Então, vamos focar nos problemas corretos. De novo, a gente volta para a diversificação, né? E assim, a Vanessa, eu vou ler a pergunta dela, mas a gente não tem como responder a pergunta dela, mas acho que isso vai ser útil de qualquer forma. Que é, qual porcentagem dos seus investimentos você deixaria no Tesouro Direto? Impossível responder essa pergunta, porque depende do seu perfil de risco, depende quais são os seus objetivos. Se você tem gente que, assim, não consegue dormir à noite com renda variável, tem gente que não tá nem aí, prefere ter a maior parte em renda variável. A única coisa que eu posso dizer e é uma das únicas verdades absolutas, porque existem muito, muito poucas verdades absolutas quando a gente fala de finanças pessoais. E uma delas quando você está montando uma carteira de investimentos, você tem que pensar em duas coisas. A sua possibilidade, a sua capacidade de tomar risco em termos de quais são as suas responsabilidades e o seu prazo, né, a sua idade e o seu apetite. Então, assim, quanto mais jovem a pessoa se a gente está pensando em investir para o longo prazo, você tem mais possibilidade de tomar risco. É diferente uma pessoa de 30 anos ter tudo em ações e uma pessoa de 80 anos ter tudo em ações. Então, quando a gente vai pensar em montar essa carteira, quanto maior o horizonte da carteira, ela tem maior possibilidade de ter renda variável. Ela não é obrigada a ter, ninguém é obrigado a nada, mas enfim, ela não precisa ter a maior parte em renda fixa. Agora, o segundo ponto é o seu apetite, a sua capacidade emocional, é outra coisa. Então, assim, não é porque você é jovem e você tem um horizonte de tempo mais longo que você precisa ter a maior parte em renda variável. Então, uma coisa é você poderia, do ponto de vista técnico e de pensando no horizonte da sua carteira, que não é a mesma coisa de deveria, senão não é obrigado. E a mesma coisa ao contrário, se você é uma pessoa que já tem, sei lá, acima dos 60, acima dos 70, você vai pedir para uma planejadora financeira montar a carteira para você, essa pessoa vai fazer a mesma análise, tipo, eu poderia ter tudo em renda variável ou não? E essa pessoa provavelmente vai falar, putz, provavelmente não. Mas aí o quanto vai também do apetite da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, quanto eu deveria ter? Primeiro, avalia isso. Qual que é o seu horizonte? Meu horizonte é muito longo, eu tenho, sei lá, pelo menos 15 anos, 20 anos, né? Não tem também um número exato. Beleza, você pode ter bastante renda variável. Agora, você consegue, né? Sabe, você sente a vontade, faz parte do seu perfil? Putz, não. Então, beleza. Então, você pode ter tudo em renda fixa, sabe? Não existe uma polícia que vai vir fiscalizar a sua carteira de investimentos. É só que, no longo prazo,
A renda variável, pensando em investimentos também no exterior, tá? Acho que não, se você fizesse só no Brasil, isso não é verdade necessariamente. Mas no longo prazo, a renda variável ela pode te agregar mais do que a renda fixa. Por isso que dizem que é importante ter renda variável se você é muito jovem, etc. Então, acho que desde que você esteja confortável com essa possibilidade de, putz, se eu quiser ter muito em renda fixa, muito em tesouro e quase nada em renda variável, você não é obrigada. Só entender que talvez você esteja abrindo mão de um pouco de rentabilidade pensando no longo prazo. Mas, gente, não é uma ciência exata, assim, depende do quanto você se sente à vontade. Tem gente que só de saber que existem os prazos, a pessoa já consegue dormir em paz, porque ela sabe mais ou menos quanto vai render, ela tem noção de qual que é o funcionamento do título. Tem gente que não consegue dormir à noite com ações. E tem gente que é ao contrário, tem gente que fala, eu gosto muito desses ETFs aqui, do exterior, ou dessas ações aqui, e eu não quero ter nada no tesouro. Sim. Você não é obrigada, né? E sem contar que, de novo, né, tesouro é muita coisa. Então, assim, qual percentual tá no tesouro? Isso pode estar tudo no pós-fixado, no Tesouro Selic, pode estar tudo no IPCA+, pode estar tudo no pré-fixado. Então, também é uma pergunta que eu poderia falar aqui, cravar, que não ia te adiantar. Se eu falar assim, 60% tem que estar no tesouro, não resolvi seu problema. Apesar de eu não acreditar nesses 60% não, tá? Só dei como exemplo. Mesmo que eu viesse, não ia resolver seu problema, porque o tesouro é muito amplo. E um segundo ponto, que aí eu acho que vale a pena pra gente fazer uma reflexão, isso fica muito claro no Tesouro Renda Mais e no Tesouro Educa Mais. Nos outros, no Tesouro IPCA, se o Tesouro, quem estiver ouvindo aqui do Tesouro nunca fala com a gente, não vai ter essa funcionalidade lá. Mas pensar menos em percentual e pensar em quantidade de títulos. Qual é a quantidade de títulos que eu tenho que ter, por exemplo, para ter uma aposentadoria complementar do Renda Mais de X? Eu tirei esse lugar do percentual. Porque o percentual vai depender também de um monte de outro, mas eu coloquei um alvo de títulos. Isso, cara, eu não sei, a pessoa pode querer R$500, R$1.000, R$10.000, R$20.000, R$50.000, eu não sei. Então, tá vendo? Também não tem nem mais nada a ver com percentual, tem a ver com quantidade de títulos. Então, é uma outra forma de pensar. Perfeito. E aí, agora indo para a parte final aqui, que foi um pouco do Renda Mais. Esse a gente realmente vai tentar ser rápido, porque eu acho que cabe um episódio agora de perguntas e respostas só para o Renda Mais. Pergunta da Mariana. Tem títulos do Tesouro que podem ser usados para geração de renda? Com certeza. Tesouro Renda Mais é um exemplo. Tesouro Educa Mais é um exemplo. Tesouro IPCA com juros semestrais é outro exemplo. E a gente também tem, não gosto muito não, mas a gente tem o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais também, que também gera renda. Então, a gente tem vários. Eu acho que o mais autodidático, assim, mais didático deles de vocês entenderem para fazer simulação é o Renda Mais e o Educa Mais, mas não são os únicos. E já indo para a próxima pergunta, bem nesse mesmo tema, a Marcela perguntou: como eu sei se vou recebendo o valor mensalmente ou parcelado quando aposentar? Eu não sei o que ela quis dizer com mensalmente ou parcelado, mas o que eu entendi como é que eu sei se eu vou receber tudo de uma vez ou em pagamentos mensais. Hoje no Tesouro só tem 2 títulos que te pagam mensalmente, que são o Educa Mais e o Renda Mais. Para quem nunca ouviu falar no Educa Mais, a gente já fez um episódio sobre o Renda Mais, a gente ainda não tem um sobre o Educa Mais. Mas ele é quase igual, a diferença é que os horizontes de tempo são mais curtos, porque são normalmente para quem está investindo para o filho ou filha ir para a faculdade, enfim, para investir na educação dos filhos. Então, são horizontes de 10 anos, 15 anos, 20 anos e tal. Não são que nem da aposentadoria que você tem 30, 40, 50 anos. E o funcionamento é o mesmo. E então, como saber se eu vou recebendo o valor mensalmente ou não? Se você tem desses 2 títulos, eles são títulos que vão pagar mensalmente. Os outros, quase todos vão te pagar no vencimento, a menos que sejam títulos que têm cupom semestral. Então, eles, além de te darem o valor total que você, deveria receber no vencimento, eles também pagam umas quantias menores, que são definidas com base no valor do título, também vão pagar semestralmente. Então, são essas 3 opções. Renda Mais e Educa Mais vão pagar mensalmente a partir do vencimento do título. Então, a partir do ano de vencimento, você vai começar a receber esse pagamento mensal. Se for o Renda Mais, é por 20 anos. Se for o Educa Mais, é por 5 anos. E outra opção, com juros semestrais, então você vai receber juros semestralmente. E todos os outros, você vai receber só no momento do vencimento. Perfeito. Aí, já pegando o gancho da pergunta da Elaine, que é: o que acham do Tesouro Educa Mais para ter uma renda mensal na aposentadoria, considerando que eu tenho 48 anos? Eu acho
interessante para compor, mas você tem que lembrar que o Educa Mais é durante só 5 anos. Então, dificilmente você vai precisar dessa renda só por 5 anos. Você vai precisar dessa renda provavelmente por um prazo maior. Pensa que você pode compor. Nada impede de você compor um Educa Mais com um Renda Mais que vai durar 20. Aí você, ao invés de ficar com... Eu não quero 2 Renda Mais de 20, porque senão eu vou ficar com 40 e vai ficar muito tempo. Você pode compor um Educa Mais com um Renda Mais, aí você fica com 25. Você pode compor 3 Educa Mais para ficar com 15. Você pode brincar disso da forma como for. Muita gente acha que o Educa Mais, o dinheiro tem que estar carimbado para pagar uma escola, faculdade, alguma coisa do tipo. Não é verdade, é um nome fantasia para poder ajudar a gente a associar que esse é um produto que vale mais para isso e que o outro é um produto que vale mais para o outro. Mas você faz uso do dinheiro da forma como você quiser, tá? Você precisa nem estar aposentada. Perfeito. A próxima é da Thaís. É possível ir diminuindo os aportes no Renda Mais ou a tendência é só aumentar? Isso é uma pergunta que está relacionada a outras dúvidas que eu já ouvi ao longo da vida e com certeza a Carol já deve ter ouvido também, que é, eu tenho que investir todo mês, eu vou ter que contribuir X vezes, eu vou ter que investir até o vencimento. Então, para algumas pessoas, acho que o fato de existir o vencimento talvez traga essa dúvida de eu tenho que fazer com frequência, eu tenho que, enfim, é meio que um contrato. Tipo, não, é um título que você vai comprar quando você quiser, quantas vezes você quiser. E pensando no Renda Mais, eu vou voltar no ponto que a Carol acabou de falar. O que importa é a quantidade de títulos que você gostaria ou deveria comprar. Então, por exemplo, fiz uma simulação que daqui a 30 anos, eu quero receber, sei lá, R$2.000. Eu não vou falar um valor agora porque eu não fiz essa simulação, mas é X mil reais. Então, na hora que você fizer essa simulação lá no site do Tesouro, ele vai falar, você, para ter essa renda que você quer, a partir do ano tal, você deveria comprar esse título aqui, porque ele vai te mostrar qual que é o título que tem o vencimento, né, no período que você quer, e você deveria ter X títulos. Então, assim, num exemplo aqui totalmente hipotético, então você precisa ter, sei lá, 100 títulos. E ele vai falar, os títulos hoje estão valendo X. Se você já tiver esse valor total, tá? Vou inventar aqui. Putz, eu, sei lá, recebi uma herança e eu já tenho esse valor total aqui. Se você quiser comprar todos esses títulos hoje, você tá com a sua renda no Renda Mais garantida, ponto. Comprei essa quantidade de títulos, eles vão vencer no ano tal, que eu defini lá, que eu escolhi. Então, beleza, não precisa fazer mais nada. Agora, não, eu decidi que eu quero comprar a mesma quantidade de títulos todo mês. Você pode. Mas você não é obrigada, ninguém vai te cobrar se você não investir no mês que vem. E o contrário também pode acontecer. Se você fala, puta, eu tenho uma renda baixa hoje, mas minha renda tende a aumentar ao longo da vida, ou eu tô procurando um trabalho melhor, você pode comprar menos títulos agora, você pode investir pouquinho agora e depois colocar mais. Ou o contrário, puta, eu quero aproveitar que agora eu tô ganhando bem, eu vou investir o máximo que eu posso, porque talvez daqui a, sei lá, eu tô vendo que vai ter uma demissão na minha empresa daqui a um tempo, e eu quero garantir agora e não quero contar com a renda do futuro. Beleza, investe mais agora e investe menos depois, desde que você esteja mirando naquela quantidade de títulos. Então, assim, não vou falar 1000 cenários para não confundir a cabeça de vocês, mas o importante é, pense em quantos títulos você quer comprar e você pode comprar eles no ritmo e na data que você quiser. Em quantas vezes você quiser também. Sim. Eu vou, só pegando aqui um pouco da fala dela de ou a tendência é só aumentar, né? Diminuir os aportes ou a tendência é só aumentar, só para pensar se ela está falando o seguinte, quando estiver mais perto, eu vou precisar, vai ser mais caro ou mais barato? Eu vou precisar investir mais ou investir menos? Caso ela não tenha comprado oscilando, que é o mais comum, a gente comprar oscilando, consegui tanto, e vou colocando no meu potinho, a tendência é que vai ficando mais caro. Porque quanto menos prazo eu tiver, mais caro fica esse título, porque eu tenho menos tempo para ele ficar rendendo ali. Mas depende da oscilação de taxas. Então, se a taxa hoje está IPCA mais 7, daqui a pouco essa taxa vai para IPCA mais 9, isso vai fazer com que o preço do título fique mais barato, porque essa rentabilidade aumentou. Mas quanto mais perto eu estou desse título, a tendência é que ele vai ficar mais caro sim. Então, na simulação, ele está fazendo toda a simulação com o preço de hoje. Amanhã, futuro a Deus pertence, quanto que vai custar. Ótimo ponto. Agora, indo aqui para a última, conseguimos. A pergunta da Laís. Tesouro Renda Mais com aportes contínuos. Tenho medo que seja descontinuado antes de eu atingir minha meta. Acho que a gente tem 2 cenários aqui, né? A gente sabe que o Tesouro é comum ele ter títulos que estão ali na que a gente chama de prateleira. Então, Tesouro IPCA mais 2030, Tesouro Selic 2029. E de tempos em tempos, ele tira esses títulos da prateleira e coloca novos títulos. A gente não tem todos esses vencimentos. Mas especificamente com relação
Ao Renda Mais e ao Educa Mais, o que o Tesouro fala oficialmente, né, que está no site, é que esses produtos continuarão na prateleira até a data imediatamente, até um dia antes de você poder investir nele, que ele vai começar a pagar a renda. A partir do momento que ele começar a pagar a renda, realmente ele não vai estar mais disponível. Mas se você estiver mirando num Tesouro Renda Mais 2040, ele vai estar disponível até dezembro de 2039. Isso é o que o Tesouro fala. Então, a gente não precisa ter essa preocupação de, poxa, estou investindo, ele vai lá e tira da prateleira, que eu sei que isso acontece, é meio frustrante às vezes no Tesouro IPCA. Então, esse é um primeiro ponto. Mas se porventura, vai que deu a louca, mudaram as regras, né? A gente sabe que isso pode acontecer, decidiram tirar da prateleira. Vamos lamentar, porque não seria legal para a estratégia, mas você não vai perder seu dinheiro. O dinheiro continua ali. Ele só não vai estar mais disponível para você fazer novos aportes. Aí realmente aí teria que pensar qual vai ser a estratégia para complementar esta renda. Mas não é que o dinheiro vai ter sumido. Assim, a única possibilidade do dinheiro ter sumido é roubarem o nosso dinheiro. Isso pode acontecer também. Por aí a gente entra naquela mesma seara. Tudo pode. A gente pode entrar na nossa casa aqui e falar, tá, sai, que agora isso aqui pertence ao Estado. Pode. Mas não agimos dessa forma. Nesse tom positivo, Nessa vibe toda, a gente incentiva. fica a mensagem, né? Invistam, sextou, bom fim de semana. Bom, gente, é porque realmente tudo pode, mas acho que a gente vai bater nessa tecla até o fim dos dias. Vamos diversificar, porque não investir também não é a solução. Então, assim, vamos para a solução razoável, que é trabalhar com aquilo que a gente tem. E se a gente pensar assim, pô, se eu comprar a ação dessa empresa, essa empresa quebrar, então eu não vou investir em nenhuma ação. Pois é, né? Tipo, aí você não faz literalmente nada, né? Não, eu não vou nem, comprar minha casa própria, porque podem falar que daqui pra frente ninguém mais tem direito à casa própria. A casa, tudo, sei lá, gente. Não vamos entrar nessa não, né? Esperamos que o episódio tenha sido útil. É um bando de perguntas e respostas. A gente sabe que é episódio mais técnico, mas vamos reforçar. Se vocês gostarem, deixa aqui um comentário. Passa para alguém, porque a gente às vezes fica, vamos fazer episódio técnico? Não vamos, não vamos. Porque a gente sabe que acaba que é um pouco mais divertido, às vezes, né? menos divertido, essa é a Pra palavra. quem tá ouvindo. Mas eles são importantes, então esperamos ter ajudado. Nos vemos em 2 semanas. Um beijo. Beijo.